CNDT e BNDT. Duas siglas talvez pouco conhecidas pela população em geral, mas muito importantes para a justiça trabalhista. Primeiro é importante entender o que significa CNDT. A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas foi criada em 2011, através da Lei 12.240, que acrescentou o artigo 642 à CLT. A função da CNDT é demonstrar se a parte que está sendo consultada possui ou não dívidas na Justiça do Trabalho. Nada mais é do que uma certidão que vai demonstrar, vai certificar se a parte que a pediu tem alguma dívida inscrita na Justiça do Trabalho como não paga ou em discussão. O CNDT, essa certidão, ela foi um dos seus objetivos da criação, foi exatamente possibilitar que a Justiça do Trabalho tivesse uma ideia do passivo de dívidas para execuções e também para alavancar a cobrança desse processo, como exigir o pagamento dessas dívidas trabalhistas. Para expedir essa certidão negativa ou positiva, se tornou fundamental criar um banco de dados dos devedores trabalhistas. Por meio da Resolução 1470 de 2011, o Tribunal Superior do Trabalho instituiu o BNDT, Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. O processo trabalhista tem o seu início, o ajuizamento de uma ação, é julgada essa ação, a sentença, tem recurso ou não, o tribunal mantém ou reforma a sentença. Quando não cabe mais nenhum recurso, começa a execução dessa sentença. Primeiro com a liquidação, que eu vou pegar a sentença, ver o valor econômico dessa sentença, transformar ela em dinheiro. Bom, liquidada e passados os recursos de execução, a parte é citada para pagar a dívida reconhecida naquela ação. Quando ela paga a dívida, o processo é arquivado, sem pendência, e o cidadão que ajuizou a ação recebe o seu direito. Quando ela não paga esta dívida, deixa sem o pagamento, em pese instada para tal, é inscrita no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, ou seja, o juiz, ele hoje eletronicamente dá um comando no sistema, e inscreve aquela parte como devedora. Ao apresentar uma certidão positiva, o devedor trabalhista fica impedido de realizar uma série de ações, como financiamentos bancários, venda de imóveis ou contratos com o governo. Os tribunais regionais do trabalho do Brasil inteiro alimentam de maneira eletrônica o BNDT. A lei é de 2011, mas ela entrou em vigor só em 4 de janeiro de 2012. Então nós tivemos o ano de 2011, uns 6 a 8 meses mais ou menos, para preparar a alimentação desses dados. Todos os tribunais tiveram para preparar a alimentação dos dados no sistema. Ou seja, os seus setores de informática criaram os programas necessários para fazer essa alimentação, porque é tudo centralizado em Brasília. É alimentado e centraliza em Brasília. Todos os tribunais fizeram isso, dos processos em andamento e dos processos que estavam arquivados com dívida. Ou seja, aqueles que os tribunais não tinham conseguido ainda cobrar, que estavam num arquivo provisório, para eventualmente ir desarquivando e cobrando, todos esses processos tiveram que ser inseridos. O TRT Gaúcho, após rastrear os devedores de execuções em andamento, buscou devedores de processos antigos, armazenados em seu depósito. Dentre os 1.800.000 processos, cerca de 120.000 possuíam dívidas. Nós tínhamos que pegar processo por processo, que estavam em lotes, separar, verificar se ele tinha dívida ou não, e depois analisar esse processo e incluí-lo, o devedor daquela ação, no banco. Nós fizemos isso durante 3 meses em 2012, se não me engano, março, abril e maio, com 3 grupos de trabalho de servidores, que cada vara cedeu um servidor. Eu era o gestor desse projeto, junto com uma diretora de secretaria, e nós fizemos a inclusão de todas essas informações no banco. Ainda em 2012, todos os devedores trabalhistas do Rio Grande do Sul estavam inscritos no BNDT. Para verificar a certidão negativa de dívidas trabalhistas, basta acessar o site www.tst.jus.br/certidão e digitar o CPF ou CNPJ de quem se pretende obter a informação.